Boa, boa tarde, pessoal. Essa é a primeira parte, né? Para a gente entender um pouco da tabela onerada e desonerada. A tabela que eu calculei foi a onerada de 122,16 e a desonerada 92,41. Essa tabela está calculada aqui nesse livro com detalhes. Todos os detalhes estão aqui da tabela, né? Nesse livro CPO, que mostra como fazer esse cálculo, né? Isso aqui, essa tabela, no livro aqui, nós temos, por exemplo, toda a tabela calculada com os encargos complementares, incluindo os encargos complementares. Então, aqui a gente tem a tabela onerada e desonerada, né, com encargos complementares por fora. Isso eu vou explicar para vocês, né? Então, a hora normal do pedreiro, de acordo com a tabela Marreta de Pernambuco, a tabela Marreta de Pernambuco é um referencial que a gente muitas vezes pega para calcular o preço do trabalhador, né? Então, tá aqui, ó, a tabela. Essa tabela eu cortei ela porque ela era muito grande, né? E aqui eu tenho o preço do profissional, o preço do servente e o preço do vigia. Então, vamos ver como é que a gente faz. Como é que a gente faz para calcular isso, né? Então, antigamente, algum tempo atrás, não havia equipamentos de segurança, né? Os equipamentos de segurança são aqueles que asseguram um bem-estar para o trabalhador. Uma bota, um chapéu, aquele chapéu que eles usam, né? E outras coisas mais, né? Roupa, esse negócio. Então, precisava ter a segurança para eles, a luva, precisava ter a segurança, né? Algum tempo atrás, um dos trabalhadores foi fazer uma limpeza numa galeria, só que ele não tinha café da manhã e ele resolveu beber, né, cachaça. E com isso, ele entrou dentro da galeria, da canaleta, ele entrou dentro da canaleta sem a bota e tinha bebido. E chegou ou um caco de vidro, ou não me lembro bem, ou um prego, entrou no pé dele, né? E como ele tinha tomado a bebida, que estava com uma cachaça no corpo, porque ele não tinha o dinheiro para bancar o café da manhã. Então ele tinha bebido muito e tinha bebido lá. E esse dinheiro, esse prego, ou o caco de vidro, não sei bem, não me lembro bem mais, ele fez gangrenar o pé dele e ele chegou a falecer, porque não se pode aplicar uma antitetânica com o trabalhador que bebeu, que se encheu de bebida. Então esse rapaz chegou a falecer, né? Então, para isso foi criado essa tabela de encargos complementares que eu falei aqui. Onerada mais encargos complementares, desonerada mais encargos complementares. Então, esses encargos complementares foi criado exatamente para isso. O trabalhador chega de manhã, já toma o seu café, né? Toma o seu café, de meio-dia ele almoça, né? Ele ganha os equipamentos de segurança. O que é os equipamentos de segurança? O óculos, a bota,
né, para proteger ele, né? A bota, as luvas, né? Então, tudo isso são equipamentos de segurança. Então, ele recebe esses equipamentos de segurança. Ele recebe o vale transporte para ir e voltar para casa. Ele recebe também a cesta básica para levar para casa. É vamos dizer, uma contribuição que é dada ao trabalhador, né, para que ele possa ter alimentação dentro de casa também, né? E ele recebe também a farda e as ferramentas manuais. As ferramentas manuais, né? Ele recebe ferramentas manuais. Então, tudo isso ele recebe para que ele possa desenvolver, né? Para que não possa mais acontecer de um trabalhador ter que beber porque não tem dinheiro para o café da manhã, para tomar o café da manhã. Então, ele recebe tudo isso, né? Então, aqui nesse livro, vocês vão encontrar tudo isso bem detalhado. Mas vamos em frente. A Lei Federal 12.546 defende a desoneração da tabela de encargos sociais. Olha, isso é a tabela de encargos sociais e a tabela de encargos sociais, onerada e desonerada, né? Então, defende a tabela de encargos sociais. Isso tudo você tem no livro CPO, nesse livro aqui, da página 23 à página 39. Então, nós temos tudo isso aqui, né? Isso ficando assim, duas modalidades. Como duas modalidades? Duas modalidades, a onerada e a desonerada, né? Então, foi criada através dessa lei essas duas modalidades. A modalidade onerada, que é com 20% de INSS, né? E a desonerada sem 20% de INSS. Mas essa desonerada aqui, esse segundo caso, ele não deixa de pagar. Ele não deixa de pagar o INSS. Não, ele não deixa de pagar. Ele paga mais na frente. Entendeu? Então, vamos ver. Essa onerada, ele recebe de início 20% e tudo certo, do INSS. E a segunda, ele recebe, o INSS recebe mais na frente. Aqui eu estou falando sobre a desonerada, que é essa. E essa daqui, desonerada, né? Então, a desonerada, o INSS será cobrado 1 a 4,5% da receita bruta. Ou seja, quando ele fizer todo o cálculo, né, de toda a despesa, então ele coloca o percentual em cima, né? Dependendo do setor. Cada setor, né, tem o seu percentual. Então, com isso, a gente vai ter que o trabalhador desonerado, né, de salário desonerado, o trabalhador de salário desonerado, vai ser 6,69 por hora, vezes 92,41 vezes 220 horas. Vamos ver de onde é que saiu isso aqui, ó. Esse 6,69 saiu daqui, ó. Tá certo? O 92,41 saiu daqui, ó. 92,41. Vezes 220 horas. O que é isso? É o mês do trabalhador. O mês do trabalhador é mais ou menos 220 horas, o que eles usam para cálculo. Então, é 6,69 vezes 92,41% vezes 220 horas. Então, aqui está o trabalho, o quanto o trabalhador, né, do salário desonerado recebe, né? E mais os encargos complementares, porque aqui ele recebe esse, mas tem mais os encargos complementares. Os encargos complementares é aquele que eu falei aqui em cima, que eu dizia,
que era a refeição do trabalhador, que era o vale-transporte, que era o seguro de vida, né? Para que o trabalhador, num caso desse aqui que eu contei, né? Ele tem um seguro de vida. No caso dele, vamos supor que esse daqui, né? Se eu fosse assim no tempo em que houve o caso, então esse trabalhador aqui ia receber o seguro de vida. Entendeu? Então, é 2.830, mais os encargos complementares. Entendeu? Esses encargos complementares, eles podem ser botados dentro da tabela, né? Da tabela de encargos sociais, pode ser completa, ou pode ser por fora. Como os encargos sociais, eles variam muito, né? Porque é preço de roupa, hoje é um preço, amanhã é outro. Bota, hoje é um preço, amanhã... Então, muitos donos de empresa colocam esses encargos complementares por fora. Então, aqui a gente tem agora o salário onerado, né? O salário onerado está R$ 6,69, ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó, do profissional, né? Eu estou considerando o pedreiro é um profissional, tá certo? Mas poderia botar um servente ou um vigia, né? Isso dependia do que a gente estava, do cálculo que a gente está fazendo. Então, o salário onerado é 6,69 vezes 122,16 vezes 220 horas. 6,69 está aqui. 122,16 está aqui, né? E 220 horas é o horário em que, para se calcular, né? No mês, mais ou menos, tem 220 horas de trabalho. Então, tá aqui, ó. 220 horas de trabalho por mês do trabalhador. Então, quando fechar aqui, a onerada, ela vai pagar 2.269 mais 0,75 mais os encargos complementares, que aqui eu estou colocando por fora. No livro, eu coloquei na tabela de encargos sociais, a minha foi completa, mas, como eu disse, tem empresas que colocam por fora e tem empresas que colocam dentro dos encargos sociais. Mas já que eu fiz aqui, nesse livro, os encargos sociais, ela completa, incluso, né? Incluso os encargos complementares. Nessa agora, eu estou explicando aqui, né, como usar os encargos complementares por fora. Então, essa lei foi criada porque um empregado chegava a custar na empresa 100% a mais do salário do trabalhador. Ou seja, se um empregado ele recebesse 4.000 por mês, vamos supor que ele recebesse 4.000, né? Somente para ter ideia. Então, a empresa pagava 4.000 ao trabalhador, né? Pagava 4.000 ao trabalhador e pagava mais 4.000 para os impostos, né? Mais 4.000 de impostos. Então, dava 8.000. E isso sacrificava demais o dono da empresa, né? Sacrificava muito o dono da empresa. Então, essa lei foi criada porque um empregado chegava a custar 100% a mais do salário do trabalhador, né? Então, até aqui, a gente conclui que essa lei veio para beneficiar, para ajudar, né? Não que ele deixe de pagar o INSS, não, em absoluta. Ele não vai deixar de pagar, ele vai apenas pagar menos,
Porque quando chega a receita bruta, aí você bota, dá bem menos. Se você fizer o cálculo, vai dar bem menos de 20%. Então, vai ajudar ao dono de empresa. Então, esse é o meu site, entendeu? www.composiçõesparaorçamentos.com.br é o meu site. E tem muita coisa interessante nesse site. Inclusive planilhas oferecidas, gratuitas, né? Que você vai lá e pega. Só é baixar gratuitamente. E tem o quê? Planilhas pagas também, né? Que é muito interessante e atualizada. Essas planilhas são atualizadas. Então, a gente tem, nesse site aqui, também tem vários vídeos, videoaula, uma série de coisas que tem aqui explicando, o livro, né? O livro tem, e o site está mostrando tudo isso. E muita coisa gratuita, né? Você pode aprender, você pode melhorar, entendeu? Então, esse livro aqui, ele encontra na Livraria Jardim, Rua Manuel Borba, 292, Boa Vista, Recife, Pernambuco. E ele também se encontra no site para vender. Ele se encontra no site. Mas nesse site não só tem coisas pagas, tem coisas gratuitas, muito interessantes. Então, seria bom se as pessoas que estão vindo, que estão ouvindo e vendo essa explicação aqui que eu estou dando, fosse no site e olhasse, desse uma olhada no que tem lá. Tem muita coisa boa lá no site. Coisa boa, inclusive, gratuita. Então, eu vou ficando por aqui. Que Deus ilumine vocês, né? Se você quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, você não entendeu, bote a pergunta que eu respondo, viu? Se puder dar um joinha aí para mim, tudo certo, né? Eu entendo quando você dá o joinha que você entendeu a aula que eu estou dando aqui, você entendeu tudo. Então, se não entendeu, bote aqui, eu não entendi isso aqui, que eu faço uma outra aula e explico bem melhor. Ou então, eu lhe respondo como é que você chega, né? A ideia sua, para você poder entender, né? Como é que eu faço para você entender. Então, fica com Deus, que Deus ilumine e abençoe a todos, viu?